Olá a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Desta vez, nós vamos falar sobre saneamento básico. Eu estou recebendo aqui duas pessoas que têm um conhecimento muito vasto na área. Comigo vai estar a Tereza Cristina, que é vice-coordenadora nacional do FONASC CBH. O FONASC, para aqueles que não conhecem, é o Fórum Nacional da Sociedade Civil nos comitês de bacias hidrográficas em todo o Brasil. E também a engenheira ambiental, especialista em saneamento básico, palestrante e consultora ambiental da empresa AL Sustentabilidade, Ana Lima, que também vai falar sobre o saneamento básico e os impactos do coronavírus e a ausência de políticas públicas para tratar a pandemia. Primeiramente, eu quero agradecer as duas por terem aceitado essa live, de nós estarmos aqui falando sobre esse tema tão importante para todos e todas. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, Adriano, muito obrigada, Tereza, por fazer parte dessa live, qual nós vamos discutir, sobre como a falta de saneamento básico contribui para o aumento da mortalidade por Covid-19, que aparentemente parece não ter muita conexão, pois o Covid-19 é vírus, não é um vetor, como o chikungunya, dengue, malária e os outros. Então vamos ver por que o saneamento, de acordo com as pesquisas, onde não há um tratamento adequado, onde não existe saneamento básico, por que aumenta? Por que existe esse aumento da mortalidade por Covid-19? Se estamos falando de um vírus e não estamos falando de um vetor. Eu acredito que é sobre isso que nós vamos discutir aqui nessa live. É um prazer imenso estar com vocês. Tereza, você também é nossa convidada hoje especial. Eu queria que você desse as boas-vindas aos nossos telespectadores, você que ocupa um cargo tão importante neste fórum. Bom, boa tarde a todos. Eu trago aqui os cumprimentos da nossa coordenação nacional. Uma boa tarde especial à Ana, que está dividindo esse momento tão importante conosco, a você, Adriana, que nos recebe, e dizer a nossa satisfação de nós de estarmos vivendo esse momento, de passar informação, discutir um pouco, trazer reflexões de um tema tão importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, onde nós temos uma situação muito delicada, com muitos brasileiros e brasileiras que não estão mais conosco, que perderam a vida de uma forma muito abrupta. Então, acho que é um momento muito importante nós fazermos essa reflexão para todos. Quanto mais pessoas conversarem sobre saneamento, conversarem sobre água, conversarem sobre o Covid-19, acho que nós vamos poder ter dias melhores, com certeza. Bem, Tereza, eu vou começar com você, porque você, além de ocupar um papel fundamental, como vice-coordenadora do Fórum, vocês têm aí um objetivo muito claro, que é das características do saneamento básico, que são os recursos hídricos. E vocês, inclusive, compõem diversos comitês em todo o Brasil, várias organizações, várias autoridades, que se manifestam da sociedade civil organizada. Bem, eu queria começar perguntando para você qual seria o principal problema hoje no Brasil que você identifica em toda a sua experiência que faz o Brasil ter um serviço tão deficitário na questão da água no Brasil. Bom, vamos lá. Acho que tem assim uma grande dicotomia aí que a gente precisa acenar essa brasa dessa dicotomia, A política da água é uma política extremamente inovadora, quando ela cria 3 atores importantes para fazer essa gestão da água. Talvez seja a única política pública do Brasil que fala em setor governo, setor sociedade civil, os usuários, os 3 juntos pensando, refletindo sobre o mesmo objetivo, que é a gestão de nossas águas, Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, ao final nós já temos 20 anos de política, mais ou menos, a lei foi criada em 1997, o que a gente vê? Que nó que, ao mesmo tempo, inovador, que a gente tem que parabenizar aquele legislador que pensou em trazer a sociedade com um papel relevante, no mesmo nível
né, dos outros atores, né, criou essa oportunidade para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, a lei não teve um ambiente capaz de chegar na ponta, chegar até a sociedade. Né? Nós, como representação da sociedade civil, fica muito claro para nós, né, à medida que a gente tem, você cita na sua fala uma palavrinha mágica, os comitês de bacias hidrográficas, né? E a gente vê que nós temos uns 200 e poucos comitês do Brasil, e aí eu trago uma dúvida que eu estou tendo, uma grande reflexão que estamos fazendo pós-pandemia, durante a pandemia. Eu fico pensando assim, qual foi o papel dos comitês de bacias para a gente chegar a esse momento? Né? Se os comitês de bacias tivessem tido realmente exercido o seu papel, né, desse espaço, desse locus de discussão, né, onde esses três atores deveriam ter sentado à mesa, né, de igual para igual, trazendo seus diversos olhares. Né? Nós, engenharia, por exemplo, a minha formação é da engenharia. A engenharia, o Ribeirinho, as academias, os usuários, o setor governo, se todos nós tivermos sentado à mesa com o objetivo de pensar a água, com o objetivo de levar essa informação à sociedade, sabe que hoje, durante a Covid, frente à Covid, nós teríamos um outro cenário. Porque é um cenário de informação. Acho que esse é o grande nó que nós temos, né? Se chama informação, né? De você levar a informação à ponta. As pessoas não têm informação. Nós temos um informativo no FONASC e agora, durante a pandemia, nós fomos ouvir a CUFA, né? Fomos dar voz àqueles nossos representantes, à sociedade. Né? O que a sociedade está pensando? A sociedade sabe que existe a política de recursos hídricos, a sociedade sabe que existe a lei de saneamento, a sociedade sabe que o PL ia ser votado durante a pandemia. Né? A gente pode ter um dado aqui que a gente vê que na consulta pública participaram em torno de 10 mil brasileiros. Né? Olha só que número insignificante. Né? Nós mesmos brasileiros precisamos saber fazer o exercício da cidadania, o exercício do Estado livre de direito, onde nós vivemos, né? na democracia, o direito de opinar, de exercer a nossa opinião, de exercer o nosso voto. Mas isso precisa ser estimulado, gente. Isso precisa ser despertado nas pessoas. E, infelizmente, a gente vê que a política de recursos hídricos, em especial, ficou fechada em copas, né? Ficou fechada nas academias, muito bem fechada nas academias, né? Com nossos professores doutores, com todo respeito, né? Ficou fechada, mas não foi capaz de chegar lá na favela, não foi capaz de chegar na periferia. Tanto é que nós tivemos a oportunidade de entrevistar o pessoal da CUFA em Minas Gerais, o pessoal da CUFA aqui do Maranhão, o pessoal da CUFA do Rio de Janeiro, e a gente vê que o eixo norteador das dificuldades são as mesmas. Né? Como se cumprir protocolos sanitários se não tem água, não tem acesso à água, gente? Como fazer distanciamento social numa casa onde moram, num espaço muito pequeno, moram centenas de pessoas, certo? Então, na verdade, eu acho que esse, na minha opinião, é o maior desafio, está sendo agora. Por quê? Com certeza, isso aí eu não tenho dúvida, com certeza, se a política de recursos hídricos tivesse chegado na ponta, né, tivesse levado essa informação, se os comitês tivessem trabalhado oficinas de capacitação, oficinas de formação, preparado a sociedade, né, para discutir água, com certeza, quem sabe que 20 anos depois nós não teríamos lideranças na periferia, lideranças nas favelas, que poderiam estar ajudando agora, né, aqueles que também dividem esse espaço, né, dentro de uma outra situação. Né? Então, essa reflexão eu faço e está me causando assim, muita... Nós aqui no Maranhão, nós temos apenas 2 comitês de bacias, né? Mas no Brasil nós temos 200 e poucos comitês. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir assim, o que os comitês estão... Como eles estão se vendo. Né? Assim, fizeram o dever de casa? Né? Eu ainda não consegui perceber se os comitês estão achando que eles realmente fizeram o dever de casa deles, se eles cumpriram, se eles trabalharam dentro dessa linha ou não. Então, acho que, com certeza, um grande nó no olhar da sociedade seria a falta de informação, né? A falta de acesso, de tecnologias, enfim, de tudo que a gente pode trazer como novos olhares para essa situação. Isso foi muito pouco feito. Né? A gente vê que agora que a gente está ouvindo falar um pouco mais da importância da juventude.
né? Olha, nós estamos no Conselho Nacional já no nosso 3º mandato. Nós vemos que no primeiro mandato, segundo mandato, falar em juventude era assim algo... Não, juventude não. Juventude não pode estar discutindo água, como se a água pertencesse a um grupo fechado, seleto de pessoas que, por alguma razão privilegiada, eles tinham informação naquele momento e se fechavam em copas, né? Não queriam que mais ninguém soubesse, só eles, né? Então, isso, hoje em dia, ninguém esperava a pandemia, né? Com certeza. Ninguém podia imaginar que nós íamos passar por esse momento. E aí a gente vive essa situação, né? Que nós estamos vivendo, né? Onde o saneamento, nosso tema de hoje, ele vem de uma força muito grande, né? Contribuindo, né? Água, saneamento, a questão dos resíduos, né? Contribuindo para um desafio muito, milhões de vezes maiores para nós enfrentarmos a pandemia. Ok. Tereza, a sua fala, ela traz alguns pontos bem interessantes, né? Primeiro, você questiona muito o que os comitês, pelo menos é o que está bem visível para mim, qual foi a participação dos comitês no auxílio ao combate à Covid-19? Né? E aí isso me traz a próxima pergunta, que eu vou me direcionar para a engenheira ambiental Ana Lima. Ana Lima, a Covid-19 ela foi encontrada em cerca de 88% de amostras do esgoto de Belo Horizonte. Né? Sem dúvida, a questão hídrica no país é uma questão que deve ser discutida em conjunto com a pandemia, tendo em vista que a água também pode passar, né, transmitir a Covid-19 ao ser humano. Bem, eu te pergunto, você acha que foi um erro da administração pública, dos municípios, dos comitês, não terem participado ativamente da discussão do combate à Covid-19? Nós temos aí uma questão histórica, né, que é o saneamento básico, a falta de saneamento básico. Então, antes de responder essa tua pergunta, eu gostaria de deixar claro aqui o que é o saneamento básico, né? Que de acordo com a lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, saneamento básico ele é compreendido como os serviços de abastecimento de água potável, esgoto sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de resíduos de águas pluviais. Então, partindo desse princípio, que isso é o que está escrito, que é saneamento, então é um desafio muito grande ver essa questão do saneamento, que o serviço de água, não somente de esgoto, mas é de água, de drenagem e de coleta de resíduo. Então, é muito mais do que simplesmente esgotamento sanitário. É muito mais do que você ver só aquela canalização e o esgoto, mas vai muito além. É um conjunto, não é isso? É um conjunto de ações. Como a gente pode fazer essa relação de saneamento básico com o coronavírus? Exatamente é porque o esgoto sanitário, que hoje praticamente mais da metade do Brasil nós não temos tratamento de esgoto sanitário, como também nós temos hoje mais de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água. E isso é uma coisa impressionante, né? Considerando que também uma pesquisa de 2016 diz que em cada 7 mulheres brasileiras não tem acesso à água. Imagine a esgoto sanitário. Então, é uma situação que nos deixa assim, preocupadas, né? No norte, 42% da população não é abastecida com água tratada. De acordo com o Ministério de Saúde, isso que nós estávamos tratando, e você falou aí, né? Que o saneamento básico no esgoto sanitário também foi visto em Niterói, certo? A Fiocruz fez uma pesquisa que deixa dados claros que em Niterói foi encontrado
material genético, né, do corona. Então, essa é uma questão que nos deixa preocupada, porque é um conjunto de ações e que, infelizmente, deixa a desejar para a população. Bem, a sua fala, ela traz questões bem sensíveis, né? Primeiro, quando a Tereza diz que os comitês eles se omitiram, né? Apesar de ser fundamentais para a discussão dos recursos hídricos, porque as políticas governamentais não acabam chegando a todos, até por uma questão, nós vivemos um país que é gigantesco, que às vezes a gente, inclusive eu me incluo nisso, quando eu estou falando em questões brasileiras, a gente acaba esquecendo que nós temos um país que é continental, que é gigantesco, que, por exemplo, é maior do que o Chile, tem o triplo da Argentina, né? Nós temos 2 vezes o tamanho do México, e assim por diante, nós temos um percentual significativo de faixas terrestres na América Latina. Tereza, como é que você avalia, por exemplo, as políticas hoje atuais da Agência Nacional da Água, né? Vocês estão conseguindo entrar, né, ou anteriormente, antes da pandemia, ou agora nesse momento de pandemia, ainda algum espaço, alguma abertura para discutir políticas hídricas com a Agência Nacional da Água? Bom, vamos lá, né? Olha o que acontece, gente. Vamos observar os fatos, né? O Conselho Nacional fez suas últimas eleições foram agora em 2018, certo? Nós tínhamos ainda, aí veio o novo governo, ok? O que acontece? Quando chega em setembro do ano passado, o novo governo faz uma alteração de uma forma unilateral, né, do escopo, né, do decreto que regulamentava o Conselho Nacional. Aí o Conselho Nacional de Recursos Hídricos sofre mudanças drásticas, né? Redução de número de conselheiros, redução da participação da sociedade civil, que já era mínima. Nós mudamos de ministério, né? Nós éramos ligados ao Ministério do Meio Ambiente, fomos ligados para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ou seja, né, a gente começa a perceber assim, que algumas luzes, né, começam a sinalizar, né, talvez assim, um maior cerceamento, né, a participação da sociedade. Isso não estava acontecendo só com o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nós já tínhamos visto isso no Conselho Nacional de Meio Ambiente, com o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, enfim, em várias esferas, né, a nível nacional, né, em vários colegiados, nós já vínhamos percebendo talvez um cerceamento, né, da participação social, né, em vários sentidos, né? Quando, por exemplo, nós éramos no plenário de 57 conselheiros, nós éramos 2 conselheiros. Então você vê que era assim, quase que alguma coisa meio assim, um trator, né? Porque o que a gente não conseguia ser convincente, ter poder de persuasão, o que acontece? A gente no voto, a gente era trator, né? Porque 2 votos contra 57 votos, né? No espaço de 57. Bom, isso foi enxugou mais ainda, né? E aí o que aconteceu? Ele muda todo o decreto, ele anula o decreto, cria um decreto novo, e aí as eleições também se fazem de uma forma também muito restritivas, né? E aí a gente vê, nesse cenário, é interessante a gente destacar que o Maranhão, apesar do nosso estado ser um estado que ainda engatinha na política de recursos hídricos, engatinha na política de saneamento, mas, historicamente, na política de recursos hídricos, o Maranhão vinha nas 3 últimas eleições indo de forma muito firme, né? Muito consolidada para as eleições, com uma participação muito grande, né? Apesar de não termos comitês ainda desde a nossa primeira eleição, ainda temos grandes dificuldades no Maranhão, mas as entidades da sociedade civil, a sociedade civil, ia para as eleições com aquele intuito de participar, de eleger um representante, né? Então, isso é histórico, isso é uma coisa muito bacana para o nosso estado, né? E aí o que acontece? Por causa do novo decreto, o Maranhão ficou alijado, não pôde concorrer, né? Porque uma das exigências era que a sociedade civil deveria ter sido representada pelo Comitê Federal. Infelizmente, no Maranhão, nós ainda não temos o Comitê Federal, né? Então, nós ficamos fora dessa última eleição. Quando eu falo nós, eu falo as representações da sociedade civil do Estado do Maranhão, da sociedade maranhense, né? Que vinha, se você ter ideia, a gente vinha com 30 votos no plenário de 60 e poucos, de 40 e poucos, então a gente vinha realmente com peso para a eleição,
né? E era um detalhe interessante, porque você vê na minha fala anterior, quando eu digo da importância da informação, da capacitação da informação, isso foi trabalho nosso, né? Trabalho que esse grupo que tinha interesse em participar, tem interesse em participar e participa das discussões do Amarelo, foi um grupo que nós ajudamos provocamos, né? Estimulamos, até porque é papel do FONASC, né? Nós fazemos esse papel, né? Sermos esse agente de provocação, de estímulos, né? De você levar a informação, né? Para todos os segmentos da sociedade, né? Então, isso é muito bacana, mas o que acontece agora? No Conselho Nacional, a gente tivemos esse baque, né? Mas também faz parte da guerra, né? A gente perde uma batalha, mas não perde a guerra. Né? Nós, imediatamente, a assessoria jurídica entrou no cenário para fazer vários questionamentos. Essas demandas estão nos entes do judiciário. Né? O FONASC está no Conselho Nacional atualmente, né? Até porque tinha assento, poderia concorrer porque tinha assento no Comitê Federal. Mas o que acontece? É lógico que é um outro cenário. E um cenário mais difícil ainda, porque esse novo plenário não tinha se reunido, ele vai se reunir agora, sob a égide da pandemia, entre aspas, né, onde a gente tem também uma outra reflexão que a gente traz também, preocupação nossa, né? Por exemplo, nós estamos usando uma ferramenta da tecnologia, ótimo, né? Nós estamos aqui para avançar. Quem não é a favor da tecnologia, né? Nós somos a favor da tecnologia. Mas só que a gente há de convir que, se o debate já era difícil num cenário onde presencial, num cenário não presencial, a gente há de convir que o debate fica muito mais, exige outras e outras ferramentas, outras habilidades até, né? Porque a gente sabe muito bem que a gente não fala só com a fala, não é a única maneira de nós nos colocarmos, né? Existe um contexto dentro da luta política, né, que quando a gente não tem presencial, isso fica muito descoberto, né? Mas é esse cenário que nós estamos vivendo. Agora mesmo vai ter eleição do Conselho Nacional, vai ter a reunião do Conselho Nacional, vai ser agora, e aí nós vamos ter a primeira reunião virtual, né? As câmaras técnicas já estão se reunindo de forma virtual, né, que você vê, por exemplo, nosso estado, e outros estados também, estou falando nosso estado, mas isso é privilégio do Amarelo. A gente sabe que a tecnologia tem os prós e tem os contras, né? Tem os prós e tem os contras. Não basta você ter só o aparelho, só o notebook, só o celular, você precisa ter internet, você precisa ter a manutenção do equipamento, isso tudo são custos, né? Isso também é uma forma de você já também causar um certo isolamento. Né? Porque no momento desse, ou você tem que entrar, né, na era da tecnologia mesmo, porque senão você vai ficar fora, né? Porque senão você fica totalmente fora. Mas o diálogo continua bom, né? A gente sempre fala que nós sempre mantivemos o nosso olhar, né, os anseios da sociedade, né? É um espaço onde cada ator tem o seu olhar, né? E a grande dificuldade é a gente zerar essa equação, né? Esse é o grande dificuldade, o desafio, né? Não ser o meu olhar, não ser o seu, né? Ser o nosso olhar, né? Até porque existe alguma coisa maior que está acima de nós, que é o nosso compromisso com a gestão da água, né? Então, quando a gente coloca uma determinada situação, quando a gente defende um determinado posicionamento, né? Isso está, naquele momento, é o melhor posicionamento, é a melhor defesa que nós estamos entendendo que cabe para aquela situação, que vai haver um benefício para a sociedade, né? Mas o diálogo continua, né, aberto, né? Estamos sempre muito abertos a receber, somos bem recebidos, aonde chegamos somos muito bem recebidos, e esse é o desafio, né? É o desafio que nós temos a enfrentar e cumprir, né? Enquanto FONASC, esse é o nosso desafio. Da atuação do Conselho, acerca da atuação das entidades da sociedade civil organizada, né? Fez inclusive uma fala bem crítica acerca do decreto que foi revogado e a nova construção desses conselhos nacionais de diversas áreas, né? Eu posso dizer isso também porque eu sou da área da juventude, mas lá o que nós estávamos vendo, inclusive que era o que nós esperávamos, era a participação paritária, né, da sociedade civil organizada junto com o poder público, né, das cadeiras ali presentes, 50-50, para que haja essa discussão da sociedade juntamente com o poder público.
Então, se você entra num conselho onde você tem uma quantidade significativa de cadeiras cativas apenas do poder público, como consequência, você não vai conseguir implementar uma política que venha da sociedade civil organizada. Isso é uma conta muito simples, é uma conta que não fecha a favor da sociedade civil organizada. Ana, você, como engenheira ambiental, você também tem discutido aí várias políticas de participação, né, e de melhoria de resíduos sólidos aqui no Maranhão. Você acha que, além da diminuição da participação dos conselhos da sociedade civil organizada, você acredita que os governos municipais eles estão preocupados, de fato, de direito de melhorar essa questão do saneamento básico para os cidadãos, para os munícipes? Bom, o que nós podemos ver nos últimos anos é que os políticos deixaram mais de lado a questão das políticas públicas. Eu acredito que nós temos um potencial muito grande exatamente nas discussões, como a Tereza falou, que hoje é muito mais difícil discutirmos porque é virtual. Antes nós tínhamos como fazer esse corpo a corpo, o engajamento mais presencial, fazendo com que a pessoa ficasse até mais aguerrida. E o que nós estamos vendo nos últimos dias, nos últimos anos, é totalmente ao contrário. Não é só porque agora nós estamos em época de pandemia, mas isso já vem acontecendo por alguns anos. E alguns políticos, infelizmente, eles não estão preocupados com a questão das políticas públicas, porque eu acredito que as políticas públicas é que pode realmente resolver a situação do nosso país. Como eu havia falado anteriormente, nas capitais onde nós temos o maior índice de coronavírus, é exatamente onde nós temos o pior o serviço de saneamento básico, que são Belém, Manaus, Fortaleza, né? E a pergunta é como essa família, em plena pandemia, pode fazer o que é básico, né? O que é básico hoje? O que é prioridade para combater o coronavírus? É a higiene pessoal e a higiene do ambiente. Então, como essas pessoas, mais de 35 milhões de brasileiros, como eles vão fazer essa prevenção básica? É quase que impossível. Aí você pode até dizer assim, mas professora, existe o álcool em gel 70%. Existe. Só que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Queimados, virou um problema de saúde pública, a questão do álcool, porque aumentou o índice de pessoas que foram queimadas, né, acidentalmente ou por uso indevido do álcool gel 70%. Então, é uma das preocupações, sendo que a água e sabão é o melhor combate, a melhor forma de combate desse vírus, que é a higiene pessoal. Então, como se não temos essa água para milhões de pessoas? Tem relação mais assim, propriamente com o saneamento básico e o coronavírus. A gente já viu a questão do esgoto, a gente já viu que é necessário ter essa preocupação com essas pessoas que hoje não têm acesso, que hoje as políticas públicas não alcançaram, e a gente sabe muito bem quais foram as causas, por que o nosso país está vivendo dessa forma. Só que nós temos que ver também que não é só uma forma de as pessoas não têm água, mas hoje é uma forma de vida ou morte. Se a água é tão importante para o ser humano, é um direito, por que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água? Por que essa diferença tão grande? E eu posso agora fazer aqui uma colocação, porque ontem foi um marco também na história do saneamento básico, até porque o novo marco do saneamento básico foi aprovado. Então, eu gostaria só de deixar bem claro que essa questão do passa a boiada, realmente está passando a boiada. Nós vamos ver aí que essa lei, ela altera exatamente a Lei 11.445, de 2007, que facilita a concessão, a privatização de empresas públicas de saneamento básico.
essa matéria ela foi aprovada por 65 senadores e somente 13 foram contrários, né? E vai a sanção já à presidente da República. Nós devemos até nos mobilizarmos, apesar de não ter como fazer essa mobilização presencial, mas nós podemos nos mobilizar, porque vem aí, certo? O PL, que estava engavetado desde 2013, saiu agora da gaveta em 2019 e está na Câmara, que é o PL 5.721 de 2013, que cria incentivo à instalação de incineradores, né, de usina para geração de energia por meio de incineração, que isso é contrário à lei de resíduos sólidos. Mas vamos ficar atentos exatamente por isso. Como o Adriano falou, nós somos um país continental, e por ser um país continental, nós temos várias dificuldades. Já disse Milton Santos que para que a gente possa vencer essas questões, é obrigado ter uma alteração entre o homem, uma alteração brusca até, entre o homem e a natureza. Milton Santos, ele é um geógrafo, né, que foi teve muito sucesso, principalmente nessa área, porque ele tratou dessa questão principalmente da urbanização, que isso perpassa até pela questão do saneamento básico, porque hoje nós vemos que onde nós temos o menor índice de saneamento básico é exatamente nas periferias. Ano passado eu morava em Brasília e nós fizemos um trabalho ali na Estrutural, que a Estrutural, principalmente na Chácara Santa Luzia, onde nós temos aproximadamente aí 3.800 pessoas, e nós fizemos um trabalho lá junto com a Amada Brasil, que é uma pessoa maravilhosa, que tem nos ajudado muito nesse trabalho lá na Estrutural, que lá não tem saneamento básico. E sabe quantos quilômetros fica do Congresso Nacional? 20 quilômetros. Muito próximo do Lago Paranoá. Então, quando a gente fala essa questão continental, a gente não está falando aqui do Maranhão, do Norte, do Nordeste, mas nós estamos falando, infelizmente, de uma região que é ali muito próxima. A primeira vez que eu fui na Estrutural, principalmente ali na Chácara Santa Luzia, eu fiquei impactada por essas questões. Mas não é só essa questão estrutural. Nós temos a político-filosófico, que é a questão das pessoas não terem essa preocupação. A política do favor. Quando a gente fala que as pessoas não têm essa preocupação, é porque muitas pessoas são acomodadas, não sabem lutar pelos seus direitos. Já que a água é um direito de todos, nós devemos lutar por ela. E essa luta é uma luta incessante. Não é somente uma luta da Tereza com a questão dos comitês de bacias, não é somente uma luta dos ambientalistas, mas nós temos que ter essa consciência de que é necessário estarmos unidos. Então, sem essa profunda reflexão dessa mudança, tanto na questão estrutural como também na filosófica, na política, fica complicado falarmos sobre mudança, falarmos sobre questões de mudanças de lei, quando muitas pessoas não sabem nem o que está acontecendo em Brasília, quando muitas pessoas não acompanham porque eles acham que isso aqui não pertence a mim. Meio ambiente é da natureza, meio ambiente é lá fora. Meio ambiente, resíduos sólidos, eu não quero saber para onde vai o meu lixo, não quero ele perto de mim. Eu não quero saber para onde vai a água do vaso sanitário. Eu só quero saber que vai para algum lugar, mas não me interessa. Não pertencimento faz com que as pessoas deixem de lutar. E quando as pessoas deixam de lutar, eles dão oportunidade às pessoas oportunistas. Então, muitas vezes as pessoas acham que são só os políticos que são corruptos. Mas de onde saíram os políticos? Quem são esses políticos que hoje estão votando contra as políticas públicas, hoje não estão
querendo ouvir a população. De onde saíram esses políticos? Saíram da sociedade. Então, a sociedade foi quem os corrompeu. Nós precisamos olhar para esse lado e sair do comodismo, sair do, não, essa é uma questão só do comitê, não, essa é uma questão só dos ambientalistas. A história já diz que se não houver luta, certo? A água é um direito de todos, mas nós precisamos lutar por esse direito. Nós precisamos correr atrás para que ele chegue até o cidadão. Hoje são mais de 35 milhões de pessoas sem água, mas o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? Então, eu acredito muito nessa questão das políticas públicas, que elas, sim, podem amenizar ou até mesmo resolver o problema do nosso querido e amado Brasil. Bem, Ana, você toca em pontos sensíveis, né? E a gente vê que há necessidade de construção de políticas públicas a longo prazo, ela precisa ser tomada por todos aqueles que exercem cargo eletivo, principalmente, mas também com a participação maciça da sociedade civil organizada. E a Tereza cumpre esse papel de uma forma muito fundamental. Tereza, como é que você analisa, já que nós estamos falando com participação da sociedade civil organizada, nos conselhos, nos comitês, nos fóruns, ou seja, uma discussão ampla, sociedade, governo, necessidade, realidade, recurso, né, e aquilo que deveria ser ideal. No dia de hoje, o Ministério do Desenvolvimento Regional inaugura um trecho importantíssimo no Nordeste, né, que é as águas do Rio São Francisco que chegam até o Ceará. Como é que você vê, por exemplo, as políticas de desenvolvimento do Ministério do Desenvolvimento Regional para as cidades do Nordeste? Porque aí tem a discussão muito sensível, por exemplo, das condições hídricas, né? Dos rios, dos riachos, né? Que não existem políticas públicas efetivas nos municípios, ou pelo menos eu desconheço até aí. Eu queria que você falasse sobre essa inauguração que houve, né? Se você considera uma política acertada do governo, né, independente da participação do Conselho, né, nessa discussão, e se você acredita que alterando a legislação ambiental atual, se nós vamos conseguir ter uma mudança significativa nessa questão do saneamento básico, uma vez que a discussão também é de pertencimento, as pessoas também têm que entender que elas precisam participar dessa discussão. Vamos lá, gente. É assim, né, uma discussão bastante interessante, né? Porque água, né, é um tema muito integrador, né? Através da água a gente consegue assim discutir muitos temas, né? Você pode reparar aí na fala de Ana, né? Ana coloca uma questão importante, né? O sentimento de pertencimento, informação, né? Mas a gente vê o seguinte, que historicamente a gente pode assim entender, né, que nós, né, o Brasil é um país onde nós, infelizmente, nós não, apesar de vivermos num Estado democrático de direito, nós brasileiros não temos exercício da participação. A gente não sabe fazer isso, né? Nós não fomos acostumados, né? Por quê? Tivemos um período muito grande de algumas ditaduras, uma ditadura muito grande, uma ditadura de mais de 30 anos, né? Quer dizer, então isso tudo vai adormecendo, né, né, aquele sentimento mais firme, mais forte de você combater, de você lutar, de você acreditar, né? Isso é muito, muito importante, porque isso influencia, né? Porque cria uma sociedade um pouco apática, uma sociedade onde o descrédito é muito grande, né? Então, por isso que a gente cria muito grande dentro do FONASC, né? E a gente desenvolve um trabalho, assim, ligado à educação, né? A gente entende que a educação é uma ferramenta, né, transformadora, né? Através da educação a gente pode, né, avançar para esse sentido, né? A gente criar uma sociedade. Eu tenho uma experiência muito rica que aconteceu conosco. Nós fomos participar das cerimônias de 100 anos da amizade do Japão com o Brasil. E aí nós fomos escolhidos para participar por causa do trabalho com a juventude. Então o cônsul veio de Belém, né? E aí, quando ele viu os meninos, né, os jovenzinhos, ele desceu da mesa, né, diretiva dos trabalhos, para ficar perto dos meninos, né? Depois, em sua fala, ele disse que no Japão, na terra dele, a única profissão que o imperador não fazia, né, a referência era para o professor.
que uma sociedade que não referencia o professor é uma sociedade que não, né? Você vai ter uma sociedade onde você não respeita o professor, sem demérito das demais profissões, certo? Então, a gente vê o seguinte, que acho que isso a gente entende um pouco, né? Essa apatia que a gente vive, né? Que a gente tem experimentado. Então, acho que um dos caminhos, né, que a gente tem é justamente a gente investir, né? Provocar, é você estimular as pessoas, você incentivar a discussão, a participação, mostrar a importância, né? Resgatar conceitos como, por exemplo, empatia, você se colocar no lugar do próximo, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? As pessoas são muito individualistas, né? A gente até ouve se falar aí, a gente tem lido alguma coisa sobre, nesse momento de pandemia, né? Que essa situação até ajuda a fazer essa reflexão. No momento de crise, a gente verificar, gente, será que está acontecendo? Né? Como é que nós vamos resolver? Você vê que a solidariedade, né, foi alguma coisa que, principalmente em regiões talvez as mais carentes, as mais necessitadas, foi alguma coisa que deu uma boa sustentada nessa situação, né? Você ser solidário, você dividir o que você tem, né? Você estar preocupado com o próximo, né? Então, eu acredito que a ferramenta, né, da educação, eu acho que é algo primordial, né? Para a gente avançar, para a gente ter esse grupo, né? Uma sociedade mais arreguida, que consiga. Por isso que eu digo que agora, no momento de pandemia, se a gente tivesse investido nisso, né, investido agora no saneamento, com certeza a gente teria muito mais participação lá na consulta pública. Nós não teríamos só 10 mil brasileiros participando, teríamos muito mais, porque nós já teríamos desenvolvido nas pessoas, né, esse sentimento, né? Então, eu acredito que a educação, a formação, a informação é fundamental. E aí, Adriana, eu sempre falo, importantíssima a participação de vocês profissionais da área da comunicação. Eu acho que vocês têm um papel assim fundamental, né, de vocês abrirem o espaço de levar informação. Né? Isso é fundamental, por exemplo, num país como o nosso, um país muito grande, muitas diferenças, vários países, né? Nós temos vários países, né? Dentro do grandão Brasil, nós temos vários Brasis aqui dentro. Né? Então, vocês profissionais da comunicação têm papel fundamental de levar essa informação, fazer a informação circular. Né? Porque se não tiver informação, por que eu vou me preocupar, como a Ana falou, com saneamento? O que eu tenho a ver com o meu lixo? Né? Contando que o lixo não esteja na minha porta, está ótimo. Né? Então, isso tudo são coisas que a gente desenvolve, que se a gente investir, nós temos o resultado. Isso aí não temos dúvida disso, né? E a gente vê o seguinte, que toda essa situação está nos levando, parece que nós estamos assim na contramão de outras experiências, de outros países que já viveram esse momento, né? Tanto com relação à pandemia, como em relação ao próprio saneamento. Você vê que na Europa nós temos situações, né, de você voltar ao que você era antes, né? Aí eu vou citar um exemplo aqui de Berlim, que eu achei bacana, né? O exemplo de Berlim. Berlim também entrou no processo de estatização, né? E depois ele voltou através de uma força popular. O próprio povo, né? Isso foi em 99, né? Teve uma medida que eles estatizaram. Depois, em 2011, teve um referendo. Olha que bacana, teve um referendo aí de uma força popular, de uma grande, né, debate envolvendo a sociedade, envolvendo o povo. A gente consegue impulsionar e aí Berlim volta, assumiu um prejuízo grande, pagou uma conta grande por isso. Na época, parece que foi em torno de 10 bilhões de euros que tiveram que ser investidos, né, que ele teve que comprar a sua empresa novamente, né, falando de uma forma muito simples. Então, a gente vê como que a força, né, de um povo com informação, de um povo com luta, com essa visão de conjunto, né, dessa visão de sociedade como um todo, né, a gente consegue avançar. Então, eu vejo assim que nós estamos na contramão, né, nós estamos na contramão, porque isso já tem experiências que apontam. Estados Unidos é outro país, é o país mais rico do mundo, tem dados muito difíceis com relação ao saneamento e acesso à água, né? Agora mesmo, na pandemia, a gente viu que mais de 40% dos americanos, eles pararam de pagar a conta de água porque teve um aumento assustador, né? E já tem promessas aí que nos próximos 5 anos, 1/3 da população vai ter muita dificuldade em pagar a conta de água. Então, você vê, o maior país do mundo, né? E outro detalhe que eu quero salientar, que isso também, essa situação, eu li um artigo interessante dizendo que
o saneamento gera até violência, né? Porque você, em condições precárias de acesso a um banheiro, isso pode até expor crianças, adolescentes a outras situações constrangedoras e situações mesmo de violência, né? Por uma falta, né, de mínimo de condições sanitárias e de higiene, né? Então, isso também é um outro ponto muito importante que a gente tem a considerar. Você fala um pouco das obras, né? É lógico que acho que as obras avançam, né? Todo mundo precisa de água, isso é fundamental, todo mundo precisa de água, mas eu acho que, como sempre, acho que trabalhar com água, acho que a gente precisa ter uma outra engenharia, sabe, Adriano? Eu acho que a água é uma coisa muito sensível, algo muito sensível, algo que, como Ana ressalva em sua fala, é um direito, né, inegável, está lá na Constituição, a água é um direito de nós. Né? O Brasil é um país privilegiado em quantidade de água. Né? Nós temos algo interessantíssimo na política de água, que é quando a gente tem a unidade de planejamento, a bacia hidrográfica. Então, a gente cria esse sentimento de você pertencer, à medida que na bacia hidrográfica você começa a perceber o que você faz lá na nascente do rio, afeta quem está na foz. Por exemplo, se eu jogo um sofá lá em Mirador, esse sofá, por exemplo, a bacia do Rio Itapecuru, né? O Itapecuru nasce lá em Mirador. Por exemplo, se eu jogar um sofá lá em Mirador, o sofá não vai ficar parado em Mirador. O sofá vai vir rolando, ó, Colinas, Fernando, vai vir embaixo, até de repente chega até aqui, né? Na foz do Itapecuru. Então, isso é importante quando a gente tem que a água, ela traz esses conceitos extremamente inovadores, né? Que precisam ser realmente colocados em prática, né? Isso é fundamental, né? Eu acho que a gente tem uma lei muito bacana com relação à lei da água, uma lei muito inovadora, muito moderna. Essa questão que Ana levanta da política tradicional, né? Quem trabalha com água sabe que quem insistir em ter esse modelo tradicional de se fazer política não vai dar certo, não vai dar certo. Nós temos tendo experiência muito rica ajudando a fazer a criação do Comitê da Bacia do Rio Turiaçu, onde desde o início a gente percebe gestores públicos antenados com a modernidade. Né? Eu sempre falo, qualquer pessoa que queira continuar vivendo durante o século XXI vai começar a compreender que, primeiro, água é tema fundamental e não pode ser tratada sobre os paradigmas dessa política tradicional. Né? Vai precisar de novos gestores, né? Com outros olhares, com outros compromissos. Né? Vai precisar, Adriana, você falou um pouco da área da juventude, trazer a juventude, porque a juventude é que vai pensar, né? Elas vão ser os futuros jornalistas, engenheiros, os ribeirinhos, né? Elas que vão pensar no nosso país, o mundo. Né? Então é importante a gente trazer, né? E é também importante, uma coisa que eu também acho bacana, a gente também sempre tem essa preocupação, é juntar, né? Fazer isso tudo dentro de você buscando também a experiência de quem já viveu mais. Né? Eu acho isso muito importante. Né, quando você faz esse encontro intergeracional, né, de você trazer quem viveu mais. Isso é muito rico, né? De você trazer experiências, de você trazer coisas boas, coisas menos boas, né? E juntar com a força da juventude, com a alegria, enfim. Né? Esse mix é muito interessante. Então, eu acho que a gente está vivendo a contramão, como eu falei. Tratar de água, saneamento, precisa ter uma visão extremamente inovadora, comprometida com outros paradigmas em termos políticos, não são esses que nós vemos aí atualmente, esses que estão mais em evidência. Né? Nós temos que somos um país riquíssimo em água, a água não pode ser privatizada, a água não pode ser de ninguém, é um bem público. Isso é fundamental, né? A água não pode ser minha, não pode ser sua, não pode ser do governo, do município, a água pertence a todos, a água é um bem público, né? A outra coisa, a água também tem um caráter assim, muito multifacetado, ela tem várias, tanto desde o consumo humano, né? A indústria, as indústrias, a parte da agricultura, ninguém vive sem água, né? Ninguém vive sem água, né? Então, acho que essa engenharia é uma outra engenharia, sabe? Quer dizer, a gente precisa, quando eu falo outra engenharia, a gente precisa juntar outras variáveis nessa equação da engenharia tradicional para a gente poder fazer gestão, quer seja de saneamento, quer seja de água. Né? E isso precisa um novo, realmente, essa é uma quebra de paradigma enorme, né? Uma enorme quebra de paradigma.
quando a gente fala isso, porque isso é você o quê? É você saber ouvir, é você saber calar, é você ceder, certo? É você fazer exatamente essa grande composição que seria o comitê de bacia, né? Vários interesses juntos, lógico, são vários interesses que estão ali, mas tem algo sempre maior do que aqueles interesses pessoais, aqueles interesses do segmento, que é o interesse que é a água, que é a água de todos, que todos precisam e que ninguém vive sem água. Bem, a sua fala, ela traz diversas nuances, né? Primeiro dizer o quanto é interessante a gente ouvir essas experiências intergeracionais, né? As participações de vocês dentro dos conselhos, com a participação junto com os municípios na criação desses comitês, né? Ana, eu estou muito satisfeito com tudo que a gente ouviu aqui, sem dúvida, a gente sai daqui com uma vontade bem maior de participarmos de forma ativa da discussão, de entendermos quais são as atuais políticas públicas governamentais e quais das políticas públicas existentes hoje. Elas não produzem os efeitos necessários para a discussão da sociedade, para que tanto a sociedade civil organizada quanto os órgãos estatais eles possam estar se sincronizando para o interesse coletivo. Ana, para a gente finalizar agora, eu queria que você ficasse à vontade para você fazer mais alguma observação daquilo que você acha necessário, né? E de já agradecer a sua participação, a sua outra participação na live que nós fizemos também foi muito boa, as pessoas gostaram bastante, né? Você também deixou o seu posicionamento de uma forma muito incisiva na questão da criação das autarquias municipais, das participações junto aos SAAs, junto às companhias diretas e ligadas à administração pública que cuidam das questões do esgoto, dos resíduos sólidos e também da água. Queria que você ficasse à vontade agora para você deixar mais algumas palavras aí, tendo em vista que nós já estamos no nosso período final aqui, nossos últimos 10 minutinhos para a gente discutir sobre isso e passar para a Tereza. Ótimo. E é isso, a água com certeza é um tesouro do século XXI e vai ser motivo de guerras e já é em alguns locais. Então, o Brasil é um país rico em água doce. Então, nós precisamos entender primeiro que a água é um direito de todos, que precisamos usar esse bem comum, esse bem que a água é, para que todos tenham acesso a essa água. Isso é sustentabilidade, né? Fiscalizar as nossas redes, porque hoje nós perdemos, as empresas perdem muita água para até chegar na sua casa, na canalização. Nós precisamos fiscalizar isso, mas eu sei que você vai dizer, mas eu não vou fiscalizar lá na rua e tudo. Fiscalize dentro da sua casa. Veja se seu vaso, a sua torneira não está pingando, seu vaso não está vazando. Então, nós precisamos fiscalizar para que essa água ela possa ser uma água sustentável, que outras pessoas possam também ter esse direito ao uso da água, que esses 35 milhões de pessoas também possam ter esse direito de usar a água. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que nós possamos diminuir a nossa pegada ecológica. Se nós não diminuirmos, se nós não pensarmos nessa questão da nossa pegada ecológica, o que nós temos que fazer hoje para que amanhã nós possamos ter água com qualidade, nós vamos ter um futuro muito triste. Né? E tudo isso passa pela consciência. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa live, levando conhecimento às pessoas para que elas possam ter essa sensibilidade de tratar a água como um bem comum, de tratar a água pensando nas gerações futuras. E esse pensar nas gerações futuras, você tem que ver que, para hoje, a água, para ser tratada, se for uma água que não seja tão contaminada, é muito mais barato. Agora, tenta ver o valor para tratar uma água do Rio Itapecuru na zona urbana. É muito maior do que tratar a água do Rio Itapecuru sem ser na zona urbana, nos riachos, nas nascentes, nas bacias hidrográficas, que, infelizmente, muitas deixaram de ser rios, né? Os nossos rios deixaram de ser rios
para ser esgoto a céu aberto. Então, nós precisamos repensar essas 4 coisas, que é a água como direito de todos, que é pensar nesse bem para que outras pessoas possam ter, é fiscalizar, certo? E diminuir a nossa pegada ecológica. E isso nós temos que ter quando nós temos consciência. E a Tereza falou muito bem, que é a questão da educação. Sem educação, nada somos. Então, a educação ambiental é fundamental para que tenhamos dias melhores. Né? E quais são as estratégias que nós precisamos, que nós podemos usar em época de pandemia? É exatamente a estratégia de economizar, doar. Se alguém não tem, você mora próximo de pessoas que não têm acesso à água tratada, ajude essa pessoa para que ela possa ter água tratada. Cada um fazendo a sua parte, com certeza, nós teremos um mundo muito melhor do que hoje. Apesar da questão da urbanização, eu moro aqui no condomínio que foi feito dentro de uma nascente, que antes, há 3 semanas atrás, ainda estavam preservando aqui do lado e começaram com motosserra e todos os dias eu ouço o barulho do motosserra e isso me angustia de uma forma tremenda. Eu estou com pouco tempo aqui em São Luís, morava em Brasília, estou passando uns dias aqui em São Luís. A urbanização é muito preocupante, principalmente a urbanização que não é controlada, não é isso? Não é projetada. Essa urbanização é muito preocupante. Então, nós precisamos pensar isso, mas fazer o nosso possível. Já que nós não podemos impedir o motosserra, mas nós podemos fazer a nossa parte, que é exatamente fazer com que essa água possa chegar às pessoas que estão ali no seu mundo, próximo a você. E você, assim, com certeza vai estar colaborando para que essa pessoa, em tempo de pandemia, tenha qualidade de vida. Muito obrigada a todos vocês, né, que estão ouvindo essa live, a Tereza, que está participando conosco, o Adriano, que tem sempre nos convidado, nos deixado bem à vontade para falar desse tema que é meio ambiente. E é um prazer enorme, porque quando a gente começa a falar de meio ambiente, a gente não quer mais parar, né? E, infelizmente, nós vamos ter que parar para, em outra oportunidade, dar continuidade e levarmos esse conhecimento, essa educação, esse sentimento de pertencimento a outras pessoas. Eu vou passar agora a palavra para a Tereza, para a gente concluir também, ela fazer suas observações finais. E já, Tereza, também agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, falando sobre a participação nos comitês, nos conselhos e também da sua experiência, que é muito válida para todos. Fique à vontade. Então, vamos lá, né? Nossas considerações finais. Primeiro, né, gostaria de manifestar nossos sentimentos por mais de 50 mil brasileiros que partiram nessas condições, dessa forma, né? Muito triste e, no mínimo, precisamos ser solidários, nos manifestar o nosso apoio, né? Todos os nossos sentimentos, né? A todos esses que se foram, né? Mas, com certeza, eles foram e deixando todo um legado, um lastro que vão nos fortalecer e vão nos dar força para acreditar que nós estamos no caminho certo, que discutir água, discutir saneamento é importante, né? Esse trabalho que nós fazemos de levar informação, de estimular as pessoas à participação, isso é muito importante. Considerar também que a nossa discussão veio assim numa coincidência feliz, né? Acabou de ser aprovado, né, o PL, e a gente falando aqui, né, dessa situação preocupante, difícil também. E aí eu acho que eu queria propor aqui, eu acho que com certeza esse PL vai ter algumas reações, né? Nós já estamos vendo algumas reações, algumas manifestações. Eu acho que a gente não pode ficar de braços cruzados, eu acho que esse é o momento da gente se unir, colocar alguma coisa, fazer um manifesto, uma ideia, que a gente possa prosseguir e avançar, né? Nos colocarmos, né? Não ficarmos simplesmente, né, de espectadores para essa situação. Então, acho que é importante a gente sair daqui, né, na certeza que a gente pode
Ana, pensar em alguma coisa, juntar forças, chamar os companheiros, chamar os apoiadores, né? Envolver Adriano, que já nos recebeu tão bem, de braços abertos, né? Ele detém a comunicação, então é importante ele nos ajudar a difundir o nosso manifesto, que eu estou chamando de manifesto, mas não sei se esse é o nome, o melhor nome. Então, acho importante a gente conseguir avançar nesse sentido. A situação é grave. Infelizmente, as pessoas não estão percebendo, por vários motivos que a gente colocou aqui. Não precisamos repetir. Somados à situação da pandemia, né? Somados, infelizmente, a gente está vivendo esse momento também. Então, esse conjunto de coisas, eu acho que se nós temos um pouco mais de clareza, se nós estamos com um pouco mais de formação, eu acho que a gente tem que usar a informação, a clareza em prol de todos, né? Então, acho que a gente pode pensar em fazer alguma coisa dentro dessa linha, né? Outro ponto que é importante, a gente cada vez mais envolver pessoas, né? Isso é fundamental, né? Sozinho nós não fazemos nada, isso é verdade, né? Quanto mais nós formos, mais seremos fortes, mais teremos voz, mais teremos um papel importante e relevante. Né? Então, isso é importante. Quando a gente, por exemplo, Fanática agora conhece mais, tem a oportunidade de conhecer a Adriana. Então, isso é importante, profissional da comunicação, a gente levar esse espaço de difundir a mensagem, levar uma informação. Isso é fundamental. Né? E nós, Ana, como profissionais, como mulheres, profissionais de base tecnológica, acho que a gente tem também um papel fundamental, né, da gente fazer essa tradução, né, de toda essa linguagem muito técnica, né, da lei de saneamento, dos índices, das equações. Bom, então, agradecer, né, o convite de Adriano, o espaço, agradecer a nossa companheira Ana Lima, né, de dividir esse momento conosco, né, e compreender que, acho que a mensagem final é dizer que nós estamos escrevendo uma história, um livro, e essa história é escrita com muitas mãos, né, e cada dia, cada situação, a gente escreve um capítulo dessa história. Acho que, com certeza, hoje nós estamos escrevendo mais um capítulo dessa história. Como eu falei, no momento que acabou de ser aprovado assim, o marco de saneamento, o novo marco de saneamento do Brasil, né, onde traz mudanças severas, mudanças muito graves, né? E nós estamos aqui fazendo essa discussão, tentando mostrar isso para a população, mostrando a importância, como eu falei, da ideia de nós nos juntarmos e fazer um documento, de nos posicionarmos, enfim. Né? Então, estamos aqui fazendo a nossa parte, né? Entendendo que estamos sempre à disposição, né, de todos, se a gente puder colaborar, estamos prontos a colaborar, e na expectativa de, com certeza, dias melhores, né? Dias melhores com certeza virão, né? Precisamos ser fortes, precisamos ser firmes, precisamos ter competência, sem dúvida nenhuma, por isso que eu invisto na questão da capacitação da informação, né? Sem competência, sem informação, você fica muito frágil. Então, quanto mais nós tivermos formação, mais forte nós somos, nós ficamos. E pedir que Deus nos oriente, nos dê a melhor clarividência no momento para a gente avançar, ter um Brasil melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais água, né, com as pessoas com menos sofrimento, né? Menos sofrimentos para todos. Nosso muito obrigada. Bem, eu quero agradecer tanto a Tereza quanto a Ana, né, que fizeram essa participação conosco, que deixaram aqui as suas experiências, as suas análises. Dizer para vocês todos que estão nos assistindo, aquele abraço todo especial do Adriano Medeiros, e eu espero em breve rever a todos. E, portanto, cuidem-se e até pós-quarentena. Tchau, tchau, pessoal!